Boa noite, meus amores. Que a doce paz de nosso meigo Jesus Cristo esteja a envolver cada coração, cada vida, e que possamos estar sempre com essa vontade de estarmos juntos, de estarmos em oração. Vamos pegar o nosso copo com água para que possa ser fluidificado no final. Vamos também ter em mente o nome dos nossos amados que necessitam das vibrações da oração. Hoje, quero fazer um minuto dedicado a Silvio Santos, que eu conheço desde menina. Sempre foi um homem alegre e que a espiritualidade esteja cuidando dele, dando o merecimento e o necessário. E que Deus o abençoe pela vida que ele teve na terra. Vamos continuar o nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos. Hoje nós iremos continuar, é o capítulo 4, né? O item 3, a inteligência e o instinto. Vamos iniciar com a pergunta 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, pois as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência só pode se manifestar-se por meio dos órgãos materiais. Somente a união com o espírito da inteligência, a matéria animalizada. Qual é a fonte da inteligência? Já dissemos, a inteligência universal. Poderíamos dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Isto não é mais do que uma comparação, mas não exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. De resto, bem sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta por enquanto é uma delas. O instinto é independente da inteligência? Precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência? Ou seja, precisar onde acaba um e começa o outro? Não, porque eles frequentemente se confundem. Mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem aos instintos dos que pertencem à inteligência. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. Porque a razão não é sempre um guia infalível. Ela seria infalível se não existisse falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre arbítrio. Vamos fazer ler as considerações de Kardec sobre esse tema de hoje. A inteligência é uma faculdade especial própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e da sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e a de prover as suas necessidades. Podemos fazer as seguintes distinções. Os seres inanimados, formados somente de matéria,
sem vitalidade e sem inteligência são os corpos brutos. Podemos dar um exemplo da pedra, meus irmãos. Os seres animados, não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência, podemos classificar os animais. Os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. A essa classificação podemos colocar os seres humanos. E Kardec continua: o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, enquanto as daquelas são resultado de apreciações e de uma deliberação. O instinto varia em suas manifestações, segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ela se alia à inteligência, o que quer dizer à vontade e à liberdade. Então, meus queridos, temos uma explicação muito completa, muito lógica sobre os nossos instintos e a nossa inteligência. Vamos conversar com Deus. Querido Pai, te agradecemos pela vida, pela oportunidade que nos deste de sermos seres inteligentes, seres que possuem instintos, seres que possuem a vontade, o sentimento, e isso nos torna capazes de realmente sermos seus filhos. Sabemos que os instintos tantos podem ser para o mal como para o bem. Infelizmente, nós vemos alguns irmãos usando os instintos para o seu próprio mal, o que nos entristece muito, pois sabemos o quanto é terrível para esses irmãos que sofrem e que se deixam ser guiados por esses instintos maus. Te pedimos, Pai amado, em nome do teu Filho querido, nosso meigo Jesus Cristo, cuida de nós, Senhor. Derrama tuas bênçãos de cura, de amor, de fraternidade. Que nós possamos, Pai, utilizar a oração, a fé, a caridade como meio de colocarmos os nossos instintos diante e para os nossos irmãos. Que possamos amar como Jesus nos amou. Cuida, Pai, desses irmãos que se encontram adoentados. Alguns, Pai, em casa, em um cantinho tão sem conforto, mas ali, suportando a sua dor. Sempre confiantes em Ti, Senhor. Sempre colocando as Tuas vidas em Tuas mãos. E é assim que nós fazemos, Pai. Que esteja em Tuas mãos todos os nossos irmãos que se encontram doentes, que se encontram sofrendo, que se encontram sequelados. Que os nossos irmãos que usam os vícios como se fosse um instinto animal, possam, Pai, enxergar a luz querida, a luz amada do Teu Filho Jesus. Que as famílias, Pai, onde muitas famílias sofrem por esse motivo da droga, dos vícios, que Nossa Mãe Maria consiga derramar aí as bênçãos fraternais de amor, de compreensão, de respeito. E que a paz reine em cada lar. Que assim seja. Vamos fechar os nossos olhos, meus queridos. Vamos nos lembrar de Jesus, sempre pronto, sempre alerta a todos nós, a todas as suas ovelhas.
E ai daquela que desgarra. Ele para, deixa as ovelhas quietinhas e vai em busca da desgarrada. Gratidão, mestre amado. Gratidão por tanto amor. Pedindo a espiritualidade amiga que esteja colocando em nossas águas o remédio necessário à nossa cura física e espiritual. Que possamos, Senhor, falar contigo através da oração que teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixe, Pai amado, cair em novas perturbações, mas livrai-nos de todo mal, de toda inveja, todo orgulho, toda tristeza, toda doença, pois teu, Pai, é o poder, o reino, a honra e a glória por toda a eternidade. Louvado seja nosso Pai amado, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Maria, o Espírito Santo, os nossos guias espirituais, estejam cuidando de todos nós. Que assim seja, que assim seja.